Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma aula de geografia e o nosso tema hoje é crescimento da população brasileira. Então, o Brasil ele conta hoje com hoje 2020, tá? Com aproximadamente 211 milhões de habitantes. Isso faz do Brasil o sexto país mais populoso do planeta. Ele só vai perder aí para a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão, tá? E esse crescimento populacional do Brasil, ele se deu em ritmos diferentes ao longo do tempo. Eu vou mostrar aqui uma tabela para vocês, para a gente entender melhor como se deu esse crescimento da população brasileira ao longo do tempo. Então, olha só, essa coluna aqui vai mostrar o ano da pesquisa, do censo. Essa coluna vai mostrar a população e essa taxa de crescimento em cada ano, tá? Então, vamos lá. Olha, até 1872, a população crescia, só que em um ritmo lento, tá? A partir de 1890, há um aumento no ritmo de crescimento da população brasileira. A gente percebe aqui, olha, que ela passa de aproximadamente 14 milhões para 41 milhões em 1940, tá? Então, aumentou o ritmo de crescimento. Por quê? A que se deve esse aumento nesse período? Se deve justamente à imigração, ou seja, imigração, gente, é a chegada de pessoas de outros países num país, tá? No caso, no Brasil aqui. Então, mais de 4 milhões de pessoas vieram de outros países, principalmente da Europa, e isso contribuiu aí para o aumento nesse ritmo de crescimento nesse período, ok? Ok, vamos lá. Então, a partir de 1950 até 1980, o ritmo acelera-se ainda mais, se acelera, né? Você vê aqui, olha, que em 1950 a população estava em aproximadamente 51 milhões de habitantes, ela passa aí para 119 milhões de habitantes. Você observa o ritmo aqui também, ó, só aumentando, tá? Então, cresceu mais rápido. Por quê? Esse aumento ainda maior nesse período? Por causa do avanço da medicina no Brasil, né? As melhorias na questão de saúde, na questão sanitária, então desenvolvimento de vacinas, de novos medicamentos, o tratamento da água e outras medidas sanitárias contribuíram para a redução da mortalidade. Então as pessoas passaram a viver mais. Só que a natalidade, ou seja, o número de nascimentos nesse período aí, permaneceu elevado. Então, diminuiu o número de mortes, mas continuou nascendo aí muitas pessoas. E o resultado foi o quê? Crescimento da população, também chamado de crescimento natural ou vegetativo, que é justamente quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. Então, há o crescimento vegetativo da população, tá? E esse ritmo aumenta muito nesse período. Ok. Então, em resumo, nós podemos concluir que dois fatores explicam o crescimento da população brasileira até 1980, né, 70, por aí. Que fatores são esses? O saldo migratório positivo, ou seja, o número de imigrantes foi maior do que o de emigrantes. Em outras palavras, o número de pessoas que chegaram ao Brasil foi maior do que o número de pessoas que saíram, que emigraram. Segundo fator, crescimento natural ou vegetativo. O número de nascimentos foi maior do que o de mortes, ou seja, a natalidade foi maior do que a mortalidade, então a população cresceu, certo? Mas voltando aqui à tabela, a gente percebe que, outra fase agora, né? A partir de 1980, olha aqui, o ritmo do crescimento começa a diminuir. Então, ele passa aqui de 1,93,
depois cai para 1,63, depois 1,17. Então, o ritmo de crescimento diminui. Por quê? Veja, a população não para de crescer. Ela continua crescendo, só que um ritmo mais lento. E o que explica isso, minha gente? É simples de entender. O que explica foi o fenômeno aí da industrialização, né? O Brasil começa a se industrializar aí a partir de 1950, uma média, né? E esse fenômeno da industrialização, que se desenvolve a partir de 1950, porque ele começa bem antes, né? Mas ele se intensifica a partir desse período, ele provoca a urbanização, que é o crescimento das cidades. E na cidade, o modo de viver é diferente do campo, é diferente da zona rural, do sítio. Então, assim, houve o quê? Houve a entrada da mulher no mercado de trabalho, e isso já diminui o tempo que se tem de ficar em casa para o cuidado, para a criação de um grande número de filhos, como era antigamente, tá? Esse modo de vida urbano também desencadeou aí na verdade, contribuiu com o desenvolvimento dos métodos contraceptivos, preservativos, pílulas anticoncepcionais, que aí contribuíram para um maior planejamento familiar, tá? E as demandas das cidades, ou seja, na cidade há uma procura maior por produtos, bens, serviços, né? Há maiores gastos com a criação dos filhos, a preocupação aí com a questão da educação, da segurança, com o aumento da violência. Isso faz com que as pessoas pensem mais, planejem mais quantos filhos querem ter, tá? Então, todos esses fatores aqui, ligados ao processo de urbanização e de industrialização, contribuiu para uma redução aí no ritmo de crescimento da população brasileira a partir de 1980 aproximadamente, ok? E aí a gente vê, por exemplo, olha, uma família em 1883, a gente observa que a família antes era composta por um grande número de filhos e o novo padrão familiar que predomina hoje na sociedade brasileira é geralmente com um número menor de filhos, né? 2, 3 no máximo, 1 e assim por diante, tá certo? Então é isso, gente. Nós temos uma atividade para que a gente possa aprender ainda mais sobre essa história do crescimento da população brasileira ao longo do tempo, tá bom? Um abraço e bons estudos!